que deu o seu único filho para que padecesse na cruz do Calvário, para que morresse na cruz do Calvário, para que se apropriasse sobre si dos meus pecados, das minhas maldições, das minhas condenações. O meu destino era certo, a condenação eterna afastada de Deus. Mas Cristo, ele veio ao mundo e tomou a missão do Pai como o maior prestígio por amor à humanidade, só para nos unir novamente, o homem a Deus, através da sua morte na cruz do Calvário. E através da morte na cruz do Calvário e da ressurreição, que ele nos dá a esperança da vida eterna. E nós glorificamos a Deus por esse amor, por essa salvação, por termos o nosso nome escrito no livro da vida. Se não fora o sacrifício de Jesus, o que seríamos de nós? E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. Deus me deu uma palavra e eu quero levar essa palavra ao coração dos que me ouvem nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Livro de Lucas, capítulo 14. Livro de Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao 35. O tema da leitura: a parábola acerca da providência. Eu colocaria um outro nome aqui. Se fosse eu ilustrar, eu colocaria assim: o preço no chamado. Oh, glória! Lucas, capítulo 14, versículo 25 em diante. Aos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, em nome de Cristo Jesus. Se possível, pega um exemplar bíblico e acompanhe a meditação na palavra. Deus tem algo especial para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Diz a palavra de Deus. Lucas, capítulo 25 em diante diz. Capítulo 15, versículo 25 em diante diz. Capítulo 14, perdão. 14, versículo 25 em diante diz: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo a guerrear, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem e não puder ser o meu discípulo, não pode ser o meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele se degenerar, com que há de se adubar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Amém. Louvado seja Deus. É forte. Irmãos, nós temos Deus Todo-Poderoso. uma palavra hoje extremamente pedagógica para quem está começando na fé, para quem está iniciando novamente, para quem está no início do chamado. O chamado é forte, o chamado é grandioso, o chamado é poderoso. Mas quem chamou tem capacitação. Quem alistou a gente nessa guerra tem capacitação. É Ele que nos treina, que nos capacita, que nos habilita para tal. Eu costumo dizer que o chamado é um chamado de graça, de poder e de vitória, de milagres e de sinais. Mas ao mesmo tempo é um chamado de custos. O chamado tem o seu preço. Sabemos que a salvação vem pela graça, a salvação vem pelo intermédio de crermos no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário.
Foi pela graça que nós somos salvos, porque Deus amou muitíssimo a humanidade e enviou o seu Filho para isso, para que pudesse pagar o preço. Mas mesmo sabendo que a salvação é de graça e pela graça, existe um preço a se pagar: renúncia. Existe um preço a se pagar: cruz. Existe um preço a se pagar, porque Deus, Ele não tem interesse em ter relacionamento. Ele não tem interesse em ter relacionamento com um relacionamento pequeno, um relacionamento simples, um relacionamento temporário. Deus nos quer como filhos e eternos. Deus não quer um relacionamento superficial. Quer um relacionamento profundo, íntimo. Quer um relacionamento próximo. E Ele nos dá, Cristo nos dá alguns exemplos do que refere-se a esse relacionamento. O versículo 25 fala que uma grande multidão acompanhava Jesus. Uma grande multidão ia onde ele ia, onde ele estava, aquela multidão acompanhava, e de repente ele viu que a multidão estava vendo sinais, viu que a multidão estava vendo palavras, viu que a multidão estava recebendo conselhos, viu que a multidão estava vendo os prodígios, a multidão crescia, a fama de Jesus crescia, e de repente ele olha no meio daquela multidão e sabe que nem todos que estão ali estão verdadeiramente para ser discípulos. Meu Deus! Jesus nunca se empolgou supremamente de forma grandiosa com a multidão. As suas maiores pregações, os seus maiores ensinamentos, os seus maiores milagres foram feitos resumidos para uma, duas pessoas. Ele sabe que a multidão, muitas das vezes, não estão todos ali focados em verdadeiramente seguir, obedecer e ser fiel. A grande maioria está ali para receber alguma coisa que lhe favoreça. A grande maioria está ali para receber alguma coisa que lhe complete. E aí ele começa explicando de uma forma, creio eu, aí imaginar, de uma forma dura, firme. E quando as palavras são duras e firmes, às vezes não são bem aceitas. Lembro uma vez que Cristo pregando a multidão e as palavras eram ríspidas, eram duras, eram firmes. A multidão, quando começou a ver que as palavras confrontavam e machucavam e falavam dos pecados e dos erros e havia um confronto intenso, a multidão começou a baixar a cabeça e abandonar os irmãos. As pessoas começaram a deixar Jesus falando sozinho. Aquela grande multidão começou a se esvair, começou a ir embora, e os discípulos começaram a falar: Senhor, pega leve, as palavras são duras demais. De repente Jesus olha para eles e fala assim: olha, se vocês quiserem ir, pode ir também. Meu Deus, é verdade. Não se preocupem, se vocês quiserem ir com eles, vá também. E Pedro se levanta e fala: Senhor, para onde iremos? Se só tu tem palavras de vida e de vida eterna. Às vezes o confronto mostra que nós precisamos mudar a direção. Às vezes o confronto mostra que nós temos que mudar a nossa perspectiva e as nossas obras. Às vezes tudo está se modelando e se encaixando com facilidade. Mas Jesus fala que Ele não quer um relacionamento raso. Eu vi um pregador essa manhã falando que, e é uma verdade, que a grande maioria do ministério, a grande maioria das igrejas, a grande maioria das pessoas cristãs hoje, não só em nossa nação, mas no mundo, entre todas as nações, ele fez um comparativo que como seria uma navegação de quilômetros, de 5 milhões de quilômetros de extensão, mas de 5 centímetros de profundidade. Muita gente, mas sem nenhum tipo de intimidade, de profundidade. Muitas pessoas que estão realmente acompanhando, mas com a sua vida de lado, à parte. Aquela rotina. Eu venho para a igreja, eu sento no banco, eu glorifico a Deus, eu ouço a palavra, eu canto. E às vezes até dou um arrepio. Às vezes até eu sinto bem. Às vezes eu me alegro. Às vezes a palavra é gostosa. Mas quando eu saio da igreja, a minha rotina continua a mesma. Eu não quero nenhum tipo de compromisso em agir em prol do Evangelho, em agir em defesa de Cristo, em agir em defesa da salvação e do amor ao próximo. E é justamente o que Jesus começa a expressar.
E nós vemos que essa expressão muda conforme os 4 evangelhos. Eu tenho algumas referências de Mateus, tenho algumas referências de Marcos, e nós vamos tentar entender um pouquinho o que ele quis dizer. O versículo 26 diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, não pode ser um crente, não pode ser um seguidor, não pode realmente achar que está sendo salvo. Jesus quer nos levar para a salvação, mas Ele não quer negociar com o nosso pecado e com nossas estima na terra. Ele quer que nós morramos para o mundo, quer que nós nascemos para Cristo. Quando fala em aborrecer, essa foi a visão escrita e expressa por Lucas. Mas, olha só, lá no livro de Mateus, louvado seja Deus. Oh, glória. Bendito seja o teu nome. Aleluia, meu Deus. Não, perdão, não é Mateus, não, é Marcos. Lá no livro de Marcos. Amém. Lá no livro de Marcos, capítulo 8, ele diz assim, ó, versículo 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Eita, Deus meu. Quando fala em perder a sua vida pelo amor do Evangelho, ele acha, ele encontra o caminho. Quando você se torna um cristão e você começa a andar nos valores do Senhor, pode ter certeza que muita coisa vai acontecer contra. Quando Cristo começou o seu ministério, que ele foi batizado no Rio de Jordão por João Batista, a primeira ação, o Espírito Santo desceu sobre ele como forma corpórea, como pomba. E a Bíblia fala que quando ele foi cheio do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo conduziu ele para o deserto. Poderia ter começado a vida de cristão, poderia ter começado o seu ministério de crente, o seu ministério de obediência a Deus, de uma forma mais suave, né? Estou vindo num mundo cheio de sequelas, cheio de problemas, com tanta dificuldade. Deus podia pegar leve no comecinho, né? Mas não. Deus quer provar, e as provações são postas por Deus. Às vezes nós pensamos, e quando essa situação fica difícil, nós pensamos que ser crente não vale a pena. De ser crente, às vezes a gente olha e fala, será que compensa? Porque é difícil, eu não consigo viver e entender ou achar que este sofrimento condiz. Porque quando eu estava no mundo, eu tinha as minhas deficiências, mas agora que eu estou no caminho do Senhor, parece que tudo ficou mais difícil. E aí quando fala em aborrecer pai, mãe, irmão, fala justamente em não amar mais pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, ou a si mesmo. Primeiro, se pegarmos em Mateus capítulo 10, no versículo 36, diz que os nossos inimigos são os nossos familiares. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Começa a provação dentro da sua casa. Olha, eu entro num lar e digo, sou cristão. Aceitei a Jesus como Senhor e Salvador. A partir de agora, o meu velho eu, ou minha velha criatura, muda. Eu quero que Cristo domine o meu ser, quero que Cristo guie os meus passos e vou andar conforme os valores da Bíblia Sagrada. Pode ter certeza que a nossa maior prova, a nossa maior luta, ou o início da nossa maior luta, começa dentro de casa. As pessoas vão começar a te analisar porque te conhecem. E as pessoas vão começar a mostrar que você não vai ter encaixe para aquilo, a sua vida não vai se modelar aquilo, e vai começar os empecilhos. E aí entra o que Cristo diz: se você não aborrecer as pessoas, elas vão acabar te conquistando, e você vai colocar em jogo os seus sentimentos. Eu amo mais o meu filho, eu amo mais a minha esposa, eu amo mais os meus pais, eu amo mais os meus irmãos do que eu amo a Cristo. Se
Se você não aborrecê-los, não está falando em desonrá-los e nem afrontá-los e tê-los como inimigo, mas está falando que espiritualmente vocês têm que se posicionar. A minha vida a partir de agora tem dono. E não é o pensamento ou o meu sentimento que vai isolar a minha vida de Deus. Se preciso, eu vou aborrecer vocês. Vou na contramão do que vocês acham que é certo. Porque a sociedade mostra uma direção e o cristianismo anda na contramão do que a sociedade acha que é correto. Quando falamos na contramão, falamos verdadeiramente em agir de uma forma que o mundo não entende. Que é um exemplo, se você na rua for agredido fisicamente, todo mundo automaticamente vai se sentir na obrigação que você agisse para se defender. Se me bater, eu vou bater também. Se me xingar, eu vou xingar também. Se me ofender, eu vou ofender também. E isso vai ser aceitável. Se fizer o mal para mim, também eu vou fazer para ele. Mas se me fizer o bem, eu vou fazer o bem para ele. Se ele for amigável comigo, eu vou ser amigável com ele. Se me presentear, também eu vou presentear ele. Tradução: a contramão do que Cristo nos ensina mostra o oposto do que é a renúncia. A renúncia é que a sua carne, no momento, por exemplo, que você for agredido, é que você agredir também. E Jesus nos ensina que é para a gente, se a pessoa lhe der um tapa sobre a face, que você lhe dê a outra face. Que evangelho duro é esse? A pessoa que está te perseguindo, falando mal de você, te afrontando, a pessoa que está realmente correndo contra a sua vida, Jesus fala: ora por ela, abençoa ela, bendiza ela. Eita, papai. Olha que difícil o evangelho. A renúncia dos próprios sentimentos, dos próprios pensamentos e dos próprios desejos carnais. Entenda que ser cristão verdadeiramente é uma luta. Lá em Mateus, capítulo 10, 32, diz assim, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E quando fala em confessar, não é falando, mas é agindo. Porque quando você pratica o que é justo, pratica o que é aceitável aos olhos de Deus, pratica o que é verdade, pratica o que é amor, você não precisa fazer nada de errado, mas você vai acarretar e acumular um monte de inimigos. Olha, João Paulo fez um monte de coisa errada, não é o que todo mundo diz. O cara fez um monte de coisa errada. Bebeu, fumou, jogou, se drogou, prostituiu. O cara é mentiroso, fazia um monte de gente, enganava um monte de gente. Agora bota um terno e gravata e diz que é crente, que mudou a vida. Repara que os apontamentos vão surgir porque o teu comportamento está sendo visto, analisado por uma tão grande nuvem de testemunhas. Às vezes não vemos, mas as pessoas esperam que a sua ação renuncie a Cristo, que o seu comportamento renuncie a Cristo, e às vezes é isso que elas esperam. Não vai dar muito tempo. Daqui a 3, 4 meses esse cara desiste, esse negócio de ser crente não é para todo mundo não. Rapaz, esse negócio é mal furado, eu vou curtir minha cerveja, eu vou curtir o meu forró, eu vou curtir minha balada. É ou não é? As pessoas só pensam nos seus prazeres carnais. As pessoas só pensam no que lhes satisfaz. E Jesus está dizendo assim, aquele que me confessar perante os homens, eu o confessarei perante meu Pai que está nos céus. Mas também diz que aquele que me negar, muda o contexto. Se a sua atitude negar, pastor, como assim se minha atitude negar? Dentro da igreja eu sou crente, eu dou glória a Deus, eu uso uma roupa adequada, eu canto na mocidade, eu prego o evangelho nos cultos, eu sou um homem de oração, uma mulher de oração. O meu comportamento na igreja é fácil de identificar que sou crente, mas na minha escola eu sou diferente. Na minha escola eu já não uso saia, eu uso aquela calça apertadinha, né? Na minha escola eu não falo a paz do Senhor, mas eu digo já: e aí, mano, como é que vai? E aí, como é a parada? A gíria está nos lados. No meu trabalho, eu não falo de Jesus. No meu trabalho, qualquer um que entrar com um videozinho pornô no celular, forma aquela roda de amigos, mas lá eu mesmo sendo crente, dando glória a Deus na igreja, eu estou na roda deles vendo o vídeo pornô no celular. Meu Deus! Se me negarem perante os homens, eu também o negarei perante o meu Pai. Não é negar com palavras, porque tem muito crente que está enganando a si próprio dentro da igreja de uma forma e lá no mundo negando a Cristo. É verdade. Negando com obras, negando com
testemunho, negando com ações, negando até com o fazer bem. Porque a Bíblia diz que quando você pode fazer o bem, você tem condições de praticar o bem e não pratica, você peca. Às vezes é tudo perfeito, mas você não encontrou um ato de amor na vida dessa pessoa. Nega Cristo. Está negando ao Senhor perante os homens. Porque o teu testemunho é visto não só pelos homens, mas é visto pelo céu e também é visto pelo inferno. Meu Deus. Às vezes esquecemos que a nossa vida tem dono. É por isso que ele está dizendo, olha só, o versículo 39 do capítulo 10 diz assim, ó, quem achar a sua vida perderá. Se você quiser tendo a convicção de estar sendo bem visto pelos amigos, sendo bem visto pelos familiares, sendo bem visto pelo trabalho, sendo bem visto na escola, sendo bem visto na rua, se você continuar vivendo essa história, você vai conquistar tudo o que você queira. Meu Deus. Você, no fim da sua história, você achou que achou a sua vida, mas na verdade você perdeu a sua vida. Perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, diz o próprio Jesus, esse a achará. Oh, glória. Aleluia. Conclusão: é difícil ser crente. Não é fácil ser crente. Mas nós sabemos que é gratificante ser crente. Primeiro, porque a partir do momento que nós aceitamos a Cristo Jesus, nunca mais ficamos só. A partir do momento que nós temos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós sabemos que todos os projetos, sonhos, todos os desejos do nosso coração são vistos por Deus. Ele concede o desejo do nosso coração. Verdade. Mas como assim, pastor? Está falando que o nosso coração é pobre e enganoso? Como vai conceder o desejo do nosso coração? Se for segundo o seu coração, o coração de Deus. Se a vontade do teu coração condiz com as Escrituras. Aleluia. Como assim, pastor? Eu aceitei Jesus Cristo e eu comecei essa nova vida ministerial. Eu quero ser um discípulo de Jesus. E aí Jesus, na leitura oficial que nós lemos, ele especifica o quê? Aquele que, o versículo 28 do capítulo 14 de Marcos, diz assim, ó, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não vai parar para fazer cálculo dos gastos? Você vai construir uma casa. Quanto que eu vou gastar de fundação? Quanto que eu vou gastar de ferro, areia, pedra, cimento? Qual o valor da saca de cimento? Quantos milheiros de tijolo? Quanto que eu vou gastar por reboco, para encanação, para parte elétrica? E a cobertura? Laje, telhado, vou construir em cima. Qual é o custo? O que ele está falando é sobre uma edificação física, mas espiritualmente nós podemos levar também para a nossa vida espiritual. Por isso que deu esse exemplo, para ser prático de entendermos. Quando nós iniciamos a jornada, eu não falei que nós não estamos só? Aleluia. Quando nós iniciamos a caminhada com Cristo, eu não falei que nós não estamos mais abandonados? Quando eu falei que nós aceitamos a Cristo Jesus, nós temos dono, temos Pai, temos quem nos fortaleça, nos indica o caminho, nos auxilie, temos o ajudador, o Espírito Santo, nosso maior intercessor. Obrigado. É por isso que nós paramos e sentamos e começamos a fazer cálculos. Quais são os cálculos para ser discípulos? Quais são os cálculos para a chamada da salvação? O meu cálculo eu preciso realmente mudar o meu contorno, os meus hábitos. Eu preciso viver uma vida mais santa. E o que é a santidade? Eu me isolar da oferta, eu me isolar dos compromissos e me isolar das minhas satisfações que geram pecados. Renúncia. Aleluia. Qual é o meu cálculo? Eu preciso orar mais vezes. Qual é o meu cálculo? Eu preciso ter uma vida de paz. As pessoas que eu tinha toda uma amargura, um ar de vingança, um desejo de ira, eu preciso mudar esse contexto, eu preciso renunciar. As pessoas que eu não tinha empatia e que eu preciso hoje amar, eu preciso dos frutos do Espírito, renúncia. Eita Deus. O autodomínio, o domínio próprio, que infelizmente está levando muitas pessoas ao pecado, a se isolar de Deus. Leva uma vida oculta, mas não tem domínio próprio, pratica o pecado, mas não quer revelar o pecado. Renúncia. Aleluia. Começa a fazer um cálculo. O
que eu posso fazer, Senhor, para realmente eu começar essa boa obra e ir até o fim dessa obra? Como eu posso fazer a minha parte? Porque a minha parte eu tenho que fazer. Mas o sobrenatural, o espiritual, a ação que eu não consigo fazer, eu ponho em tuas mãos. É por isso que eu falo que nós não estamos sós. Aleluia. Lá em Mateus ele fala que não se compra 2 passarinhos com uma moeda de cobre ou com 1 centil. E depois ele especifica, vem cá, mas não vale muito mais voz do que vários passarinhos? Pois até os fios de cabelos da sua cabeça são contados por Deus. Olha a preciosidade. Quantos fios de cabelo tem na cabeça aí? Conta aí, vamos contar. Mas Deus conhece. Isso para nós são coisas incríveis e impossíveis de entender e de saber, que Deus está preocupado até com os fios de cabelo que tem na minha cabeça. Ele nos ensina que é como a parábola do semeador. Algumas sementes são jogadas junto a pedregais, e essas sementes, elas crescem com facilidade, elas brotam com facilidade, de repente elas levantam da terra com facilidade. E é como o evangelho pregado, e as pessoas aceitam o evangelho na igreja. Mas essa mesma terra, ela não tem profundidade, porque está por baixo rochas, pedras. E a Bíblia fala que quando nasce o sol vem, seca. E ela não tendo profundidade na terra, morre. São pessoas que querem viver uma vida superficial. E às vezes aceitam a Cristo por empolgação. Quantas vezes as pessoas vêm, aceitam Jesus com grande emoção e não voltam ao culto? Quantas vezes as pessoas vêm, aceitam Jesus porque o outro aceitou, porque recebeu um convite, ou porque se emocionou na igreja, às vezes com choros, mas qualquer tribulação, qualquer provação, a pessoa desiste. Quando fala que nós temos que seguir os caminhos, os conselhos, os passos de Jesus, nós entendemos que os caminhos, os conselhos, os passos de Jesus foram difíceis. Que é um exemplo, ele chega para os discípulos e começa a falar, olha só, convém que eu seja em Jerusalém entregue nas mãos dos sacerdotes. Eles vão me negar, vão me renunciar. Os doutores da lei, os sacerdotes, os escribas, eles vão me entregar à morte, em morte de cruz. Mas após a morte, depois de 3 dias, vou ressuscitar. A Bíblia fala que quando Jesus estava falando com Pedro e com os discípulos do seu sofrimento, do seu mártir, da sua dor, da sua perseguição, o próprio Pedro, no meio dos discípulos, levanta e começa a repreender Jesus. Para, Senhor, que história é essa? O Senhor é Cristo, o Senhor é o Filho do Deus vivo, jamais vou permitir que o Senhor passe por isso. A Bíblia fala que Jesus, no meio dos discípulos, repreende Pedro em alto e bom som: para trás de mim, Satanás. Porque você só vê o que os olhos dos homens veem e não consegue honrar a Deus com suas ações. Não consegue ter visão do que Deus tem de projeto para as nossas vidas. E às vezes é isso que nos falta: visão de projeto de Deus sobre as nossas vidas. Qual é o teu chamado? Qual é o querer de Deus para a sua vida? Quer outro exemplo? Judas Iscariotes foi chamado para ser discípulo, foi chamado para ser seguidor, foi chamado para ser um representante de Cristo após a morte e a ressurreição de Jesus. Ele guiaria, junto com os outros discípulos, o Evangelho para crescer no ministério das igrejas sobre a face da terra. E quando ele soube que Cristo era o Filho de Deus, o Messias, e que o reinado dele seria eterno e agiria com grande poder e glória, ele voltou dentro. Mas quando ele soube que Jesus ia ser entregue para ser preso, Jesus ia ser entregue para ser espancado, Jesus ia ser entregue para ser morto, crucificado, ele voltou fora. Se ele está falando que eu tenho que seguir os passos dele, não, vai sobrar para mim. Quer saber outra coisa? Se for um reino de poder, de glória, de vitória, de honra, de conquista, de bens, eu estou dentro. Mas sofrer e padecer junto com Cristo, não. Prefiro vendê-lo. Quanto você me dá para mim? Te entregar. 30 moedas de prata foi o preço da sua própria condenação.
Então, às vezes, as pessoas que não conseguem fazer o cálculo da sua vida espiritual, dessa grande obra que Deus tem em nossas vidas, desse grande percurso que Deus tem em nossas vidas, nós não conseguimos enxergar a mão de Deus agindo. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim, ó: aquele que começou a boa obra em sua vida, João Paulo, é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo, até o dia da vida de Cristo. Entenda, quando nós confiamos no Senhor, nós começamos a entender que existe uma batalha espiritual na história. É por isso que ele dá um exemplo aqui, o segundo exemplo na leitura oficial em Lucas 14, o versículo 31 em diante, dizendo que se um rei for pelejar ou guerrear com outro rei, antes da batalha começar, antes do conflito, antes da situação apertar, dos soldados se encontrarem para guerrear, ele faz uma análise e começa a pedir conselhos. Peraí, quantos soldados ele tem? Qual é o armamento dele? O que ele tem de armas? Qual a capacitação dos soldados? Qual o número dos soldados? Quais as ferramentas que ele tem? Ele começa a estudar, ele começa a analisar, ele começa a conhecer o inimigo. E muitas das vezes as pessoas não estão a fim de conhecer. Sabe quem falou muito do inimigo? O próprio Jesus. Falou muito mais do inferno, falou muito mais sobre Satanás do que sobre o céu e ele mesmo. Entenda, pelejar ou guerrear contra é muito mais difícil do que a gente pensa. É muito mais complicado do que a gente pensa, porque as pessoas estão colocando o inimigo, o diabo, demônios, como um qualquer. Não se enfia o piso na cabeça dele. Não, eu sou mais que vencedor que Cristo Jesus. Não, eu sou salvo, eu sou um discípulo, eu sou um apóstolo, eu sou um bispo. O cargo eclesiástico no ministério, às vezes entra no coração e a pessoa se sente super poderosa. Mas Jesus está nos ensinando, Pedro nos ensina lá em 1 Pedro capítulo 5, para a gente saber o que é vigilância e oração, porque o diabo poderosamente está como um leão ao derredor. Meu Deus. Já viu um bramido do leão? Por que o leão é o rei da selva? Não é pelo seu porte físico, não é pela sua garra, pela sua mordida, pela sua presa. Ele é o rei da selva pelo seu rugido. Amedronta o inimigo, amedronta as presas, amedronta os outros animais maiores e mais poderosos do que ele. Outro detalhe, ele sempre ataca em bando. É estratégico o ataque de um leão. Meu Deus. E Pedro nos ensina na palavra de Deus que ele está ao redor, rugindo e bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E as pessoas estão subestimando isso. É por isso que vão para a guerra e no meio do caminho abre mão do Senhor. Não está difícil demais, não quero saber disso não. Meu Deus. É ser provada, porque às vezes Deus permite a provação para saber onde está a fé da pessoa. É verdade. Nenhuma parte da Bíblia diz que ser crente, que servir ao Senhor, que aceitar Jesus como Senhor e Salvador aqui na terra, vai ser só vitória. Não, vai ser só vitória. A partir de agora, você aceitou Jesus semana passada, esquece, daqui em diante é só bênção, só vitória, é só graça. Você vai ver, a porta vai se abrir, você vai prosperar, vai ser feliz com os filhos, com a família, com a esposa, você vai enriquecer, é só vitória. Não tem isso na Bíblia não. Mas está sendo pregado isso. Não tem isso, mas as pessoas estão vivendo isso. É por isso que eu costumo dizer que é um evangelho raquítico, doente espiritualmente, vulnerável espiritualmente. Nós sabemos que existe um evangelho sendo pregado de facilidade, de prosperidade, de vitória, de bênçãos, mas o que Jesus nos ensina é muito além, é renunciar e carregar cruz. Qual é a nossa renúncia para o valor do evangelho? Para honrar o evangelho, para glorificar o nome de Jesus, para que ele seja glorificado em nossas obras, ações, atitudes, falas. Qual é a nossa maior renúncia? Qual é a nossa cruz diária? Desligar-se dos vícios? Ter paz dentro da família que é complicada? Ter bom testemunho com os amigos? Sem estar rodando, seguindo o conselho de ímpios e tendo amizade com eles ainda? Tem pessoas que se desviam com facilidade, caem com facilidade,
Porque estão dando muito mais crédito aos amigos do mundo, dando muito mais crédito aos conselhos de ímpios, de pessoas que não têm vida de oração, de pessoas que não leem a Bíblia, mas se tornam importantes porque é um patrão, se tornam importantes porque tem dinheiro, se tornam importantes porque tem um carrão importado. Pessoas que estão dando crédito à beleza das mulheres, sem vida nenhuma no altar, sem nenhum tipo de relacionamento com Deus, mas porque tem um diploma de formação, ou porque é bonita, apresentável, ou porque quer ser bem visto aos olhos de todos, seguem conselho dos ímpios. Renúncia. Abrir mão do nosso próprio pensamento e sentimento, achando que seremos bem vistos aos olhos dos homens. É por isso que fala que se nós perdemos a nossa vida, aborrecemos pai e mãe. Porque uma coisa eu falo, as nossas maiores provações são de quem está perto. Quem está de longe pode até te conhecer, mas quem está de perto, ele tem intimidade e conhece as suas fragilidades. Então se torna o nosso maior empecilho, se torna a nossa maior dificuldade. Ele coloca aqui no versículo 34 de Lucas 14, bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? O sal ele serve para várias funções, e ele faz um exemplo tão sábio. Cristo, como sempre, em tua graça e sabedoria, ele faz um exemplo tão sábio. O sal ele tem algumas funções, e espiritualmente nós temos que seguir essas funções. Você tem sede quando você come uma comida mais salgada, ou você come uma comida mais salgada e você quer comer outra coisa salgada. Você quer beber para tirar o excesso de sal da boca. O evangelho na vida do crente tem que dar sede nos que estão ouvindo. Aleluia. Você tem que contaminar os que estão ouvindo e não ser contaminado por eles. O evangelho é como um sal que conserva o crente do pecado do mundo, porque o pecado acaba apodrecendo o relacionamento do homem com Deus. É verdade. Que forte, né? Conservar. Aleluia. Conservar a nossa vida. Aleluia. E fala, inclusive, em conservar a nossa carne. No Nordeste, o povo tem isso. Tem lá em Pernambuco também. O pessoal que pega aquela carne que não põe na geladeira, mas salga ela e bota para secar no sol. Conserva ou não conserva a carne? A carne apodrece? A carne fica boa de consumo, não fica? Pois bem. Mas está dizendo que se esse sal perder a sua qualidade de salgar, ele perde a qualidade para tudo. Meu Deus. Ele perde a qualidade de um jeito que nem para adubar a terra ele presta. E o único propósito de um homem que perdeu a eficiência de ser crente, que está vivendo no Evangelho, mas contaminando a sua carne, que está vivendo no Evangelho, mas não está levando o poder de salgar as pessoas que estão precisando da palavra, para nada presta. Meu Deus. Que forte. É forte. Para nada presta. Oh, Jesus. Fala que a única destino é ser lançado fora. Em algumas tradições diz que é ser lançado no fogo ou no forno. O que nós vemos é que um crente que está vivendo uma vida de superficialidade, para nada serve. Meu Deus. E no final do dia do acerto de contas, a única coisa que ele vai servir é para ser lançado no forno ou no inferno. Pastor, está difícil demais a palavra hoje. Eu vim hoje para ganhar forças. Eu vim hoje para saber que você é vitorioso. Eu estou passando uma dificuldade, uma peleja tão grande. Eu te oriento então lá em Mateus 4, está mesmo tema, Jesus sendo provado no início do seu ministério. Ele venceu todas as provações através da palavra. Aleluia. Fortifiquemos as nossas vidas na palavra de Deus. Aleluia. Fortifiquemos o nosso destino, o nosso futuro, os nossos sonhos, os nossos projetos. Palavra de Deus. Glória a Deus. Cristo venceu todos os apontamentos, todas as ofertas, tudo que o inimigo forjou contra ele. Ele não podia fazer algum tipo de milagre, trazer anjo do céu, ele não podia manifestar trovão, raios, ele não podia fazer alguma coisa poderosa e botar o diabo para correr no deserto. Mas ele decidiu dar um bom exemplo para mim e para você.
Ele decidiu usar como homem carnal, sujeito às nossas paixões, desejos, sendo sujeito a tudo que nós somos. Ele decidiu usar de exemplo humano e dizer: você pode vencer essa guerra, pode vencer essa batalha, pode vencer esse confronto dessa batalha contra o outro rei, se você se edificar na palavra. Glória a Deus. Ele não pede conselho. Quantos homens eles estão vindo contra nós? 20 mil, não, nós temos só 10 mil. Então não vai dar para enfrentar, não. Faz o seguinte: vamos lá fazer um conselho de paz. Quer fazer conselho de paz com o inimigo? Viver uma vida morna, Meu Deus. em cima do muro. Às vezes nós não entendemos, mas o que Cristo quer de nossas vidas é fervor. Ele quer contar conosco como filhos, Ele quer contar conosco como pregadores, Ele quer contar conosco como exemplo de vida. Aleluia. Ele quer contar conosco. Mas os outros olham e falam: não, aquela igreja vazia, você não tem futuro, não. Meu Deus. Fala ou não fala? Ali, rapaz, daqui a pouco você. Mas se olharmos ao oposto, quantas igrejas grandes, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 15 mil membros, 20, 25 mil membros, os membros entram e saem e ninguém conhece ninguém. Onde você congrega? Congrega tá uma igreja lá no Brás. É mesmo, é? Que o pastor te conhece? Não, é muita gente e não me conhece, não. Sabe da sua história, não. Ora por você ali, ora por todo mundo lá, mas comigo não. Não tem cuidado, Senhor. Verdade. Não tem atenção. Cristo, Ele não quer um relacionamento assim, à distância, vulnerável. Ele quer que verdadeiramente você confie e entregue a sua vida ao Senhor, a ponto de, pela fé, viver, a ponto das suas ações de fé agradar ao Senhor. Aleluia. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade. E que nós possamos crer que toda a ação da nossa vida, existe uma recompensa. Aleluia. Eu creio. A nossa maior recompensa Obrigada. é se arrepender dos pecados e ter uma nova vida. Aleluia. Capítulo 15 de Lucas, está na mesma página aí, diz assim no versículo 10: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Eita, papai. Coração quebrantado, arrependido, pedindo graça, força. Aleluia. Olha só, a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E se Ele se tornar a nossa força, por andarmos alegrando os passos, alegrando o caminho, alegrando o próprio Pai, com certeza você se torna vitorioso. Aleluia. Que Deus possa nos dar força essa noite. Amém, Jesus. Eu creio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Para ouvir, que ouça. Aleluia. Que você possa sair daqui revestido de graça. Em nome de Jesus. Que você possa sair daqui revestido de força. Que o Espírito Santo possa se mostrar presente. Que nas suas aflições e angústia, clame a Ele. Ele é fiel para te levantar. Aleluia, meu Deus. Porque o projeto de Deus não é um projeto falido. O projeto de Deus é um projeto de vitórias, de bênçãos, de alegrias. Não só nessa terra, mas eternas. Oh, glória. Que possamos crer que somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. E como diz o apóstolo Paulo, encerrando, no ato da sua morte, um homem que era rico, bem-sucedido, dupla cidadania, com poderes e autoridades, terminou a vida pobre, falido, com a roupa do corpo, abandonado, preso, e foi morto decapitado. E em tudo, na história da vida dele, ele glorificou ao Senhor. E terminando a sua vida, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, Oh, glória. combati o bom combate. Aleluia, Deus. Oh, louvado seja Deus. Papaizinho. Acabei a carreira, Guardei a fé. guardei a fé, Aleluia, meu Deus. combati o bom combate. Nos ajuda, Senhor. Oh, Jesus Todo-Poderoso. Sai da tua graça, Senhor. Eu fico pensando, o que daria o homem em troca da sua alma? Que proveito o homem teria em ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Oh, Deus poderoso. Nos ajuda. Ou o que daria o homem
pelo resgate da sua alma. Olha aí. Se vivemos 70, 80, 90, 100 anos na face da terra, sendo provados com provações, perseguições, necessidades, lutas, mas em obediência e fidelidade a essa palavra, Aleluia. somos mais que vencedores. É verdade. Não há honra, não há méritos em acumular bens na face da terra, em ganhar tudo o que o mundo oferece, tudo que afasta o homem de Deus e perder a sua salvação. É verdade. Que você se fortifique nessa palavra em nome de Jesus. Amém. E que Deus possa te dar vitória nessa batalha e nessa guerra. Aleluia. E eu creio em Cristo Jesus nas suas vitórias, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Glória a Deus. Deus. Engrandecido Oh, Deus.